Olá, e o Programa Única hoje está fazendo uma visita. Hoje estamos aqui na Penitenciária Industrial de Joinville e temos o prazer de entrevistar, de bater um papo, com Richard Harrison, que é o diretor da nossa Penitenciária Industrial aqui em Joinville. Hoje, então, nós temos no quadro Quem é Quem, do nosso Programa Única, Richard Harrison. Seja bem-vindo ao nosso programa, Richard. Na verdade, quem agradece a oportunidade sou eu, por ter essa disponibilidade de vocês em nos conhecer, em levar à nossa comunidade algumas curiosidades em relação ao processo de execução penal, quem é que faz isso, a forma com que faz, qual é o resultado disso para a comunidade. E para nós é um privilégio sem tamanho poder estar falando com a nossa comunidade, demonstrando o que realmente se pratica dentro desse processo. Dentro desse processo. E é essa mesma curiosidade, Richard, que quem está do outro lado tem. Nós criamos esse quadro Quem é Quem exatamente para contar a história dos empreendedores, Porque mesmo você estando num órgão público, você é um empreendedor, E nós gostaríamos de saber um pouquinho da tua história. Como é? Você está aqui há 10 anos, Bom, quem é o Richard, Quem é o Richard? O Richard é filho de Joinville, Sou natural dessa cidade, filho de Leocádio Chagas dos Santos, de Rosita Raimundo dos Santos, pessoas que vivem a nossa comunidade desde a sua infância. Minha mãe é natural de Joinville, de uma família tradicional da nossa região, aqui de Joinville especificamente. Sou casado, sou marido da Kátia, pai do Gustavo, do Guilherme, da Amanda, e algumas coisas quando a gente toca na família nos emotivam, Sou graduado em segurança pública, sou especialista, na verdade, em políticas públicas de segurança, e foi me dado pelo governo Luiz Henrique a oportunidade de ser o administrador da penitenciária industrial há 10 anos atrás, e vai completar 10 anos no ano que vem. Então, sou joinvilense, tenho uma vontade muito grande de praticar segurança, considero uma pessoa com bastante sorte e abençoada, por ter dentro desse processo de segregação onde as pessoas não querem permanecer, conduzidas e criando oportunidades a essas pessoas, a cada uma delas, e devolvendo elas de uma maneira bem melhor para a nossa comunidade, contrariando uma estatística nacional em relação a isso. Então eu gosto muito de fazer o que faço, sou cristão, tenho um entendimento que o ser humano ele merece realmente uma segunda oportunidade, e é dentro desse princípio que nós trabalhamos, claro, todos norteados pela lei das execuções penais. Nós não inventamos absolutamente nada aqui, nós seguimos uma orientação legislativa, dentro de um processo de execução de pena, a lei 7.210, que nos dá os parâmetros e as diretrizes de trabalho para reconstruir oportunidades de vida a cada um dos indivíduos, independente das práticas delitivas. E como você começou sua carreira, Richard? Bom, eu entrei na Polícia Militar em 1988, aqui em Joinville. Eu havia trabalhado em outros segmentos de profissão. Minha família, todos são mecânicos de manutenção. Joinville tem uma característica de ser uma cidade industrial e de metal mecânica. Então, meu pai é mecânico, meus irmãos são mecânicos, e eu resolvi ser servidor público, e entrei na Polícia Militar. Tem um momento que eu acredito que é bastante interessante, dentro da Polícia Militar, ou bastante significativo para verificar a profissão e a vocação, E eu, quando tinha 18 anos, a gente faz, por prática dentro das polícias militares, um juramento que diz a manutenção e a ordem pública da segurança de cada um dos catarinenses, com o risco da nossa vida. Então, isso é bastante
profundo e vocacional, né? Então Sim. eu entendi que naquele momento era isso que teria que fazer. Que ardia no teu coração, né? E quando eu cheguei dentro da unidade prisional, o meu juramento foi, a minha grande preocupação foi em como poderia continuar cumprindo o que era de segurança, né? Sim. E aí a gente foi entendendo vários pontos dentro da penitenciária, a história de cada um, né, de uma maneira muito técnica, né, elucidando as condições que os trouxeram ao crime e tal. E aí eu percebi que se nós conseguíssemos alterar a regra em que 80% das pessoas que cumprem pena dentro do sistema prisional no Brasil retornariam às práticas deletivas, nós tínhamos que desenvolver uma atividade para, através das oportunidades, reduzir isso. E nós fomos, ao longo do primeiro ano, do segundo ano, juntando informações e trabalhando, melhorando essas práticas. E nós temos um índice hoje de reincidência na penitenciária que é apenas 20%. Então, nós temos certeza, né, que o caminho que foi desenvolvido, ele não é o verdadeiro, final, né, mas ele está numa condução correta e ele tende a melhorar com o decorrer dos anos. Né, Até porque não é da noite para o dia que isso acontece, é uma mudança cultural, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão imediatista, né? Nós temos, talvez, por uma formação social, a nossa geração, né, de querer resultado muito rápido, né? Mas essas coisas, lidando com o ser humano, essas coisas são lentas. Ele tem que perceber que isso não é uma prática mentirosa, é realmente uma preocupação. Olha, sem formação, sem qualificação, você não vai poder voltar a participar com a comunidade, né? Você precisa de uma formação, você precisa de uma qualificação, até porque, né, tem uma coisa que eu penso que é bastante interessante e desmistifica isso para eles, né? Você é Richard, diretor da penitenciária. Sim. Você é o proprietário de uma marca, o que te conecta à sociedade, o teu trabalho, o jornalismo, ser um salão de beleza, ou enfim, ser um professor, ser um fisioterapeuta, o que te conecta não é o teu sobrenome. Ninguém está preocupado, como regra social, como foi no passado, tinha que ter um sobrenome. Sim. Hoje a sociedade, ela vive um capitalismo, então o que tu é e o que tu faz é que te interessa. Então o teu primeiro nome, ele tem necessidade de ser dito, né, para te identificar diferente dos demais. Mas em contrapartida, o segundo plano e o que te conecta a esse coletivo, a essa sociedade, é o trabalho. Então, eles são cada um com seus nomes, mas com a ausência de uma qualificação que conecta eles dentro da sociedade, sobrando necessariamente, né, atividades delituosas, enfim, qualquer outra coisa que não o bem do coletivo. Quando tu começa a desenvolver essa marca para ele e conecta, e a gente percebe isso, olha, o seu Richard, né, que os internos têm essa prática, olha, seu Richard, eu sou o João, trabalho na empresa tal aqui dentro, né? Isso é importante para nós porque são coisas que estão intrínsecas na execução da pena, mas que demonstram o melhoramento dele enquanto sociedade. Devolve para ele a identidade dele, né? Porque ele está aqui, preso. As coisas estão acontecendo lá fora, né? E ele está desconectado. Então isso eu acho que traz de volta a identidade deles, né? O trabalho dignifica o homem, né? Sim, com certeza. Eu penso que essa seja mais pura verdade, porque eles vão produzindo, eles se sentem úteis, não só à sociedade, a parte produtiva, né, no link que eles têm com a empresa, mas à família. Olha, no dia tal, né, as empresas fazem o pagamento pelo trabalho que eles prestaram dentro da unidade prisional, e 99% dos nossos internos repassam isso mensalmente para suas famílias. E a família acaba tendo uma referência, mesmo que ela venha com o filho, né, visitar o marido, o pai, o irmão, enfim, que está preso, ele acaba sendo, não, eu tenho, né, eu vim aqui vim visitar ele tal, durante a semana. Isso também tem sido uma prática maior em relação às outras unidades. O trabalho aproxima a família. Sim. Né? E vem com bastante orgulho, não, meu pai trabalha na empresa tal aqui dentro, trabalha na empresa tal. Ele esquece o vínculo de prisão realmente, né? Existe isso, acontece, não, eles estão presos, estão dentro de uma área de segregação, mas dentro desse processo ele pode ser uma referência ainda positiva do filho dele. Com certeza. Vai estar trabalhando. E gera um recurso, claro que não é uma grande fração, né, uma percepção financeira disso, mas que ajuda com certeza a manutenção dos lares, né, dessas mas pessoas. Com certeza.
né? E eles se sentem também importantes, porque o homem ele se realiza no trabalho, né? Ele acaba sendo aquela referência. O homem tem por regra, né, ser a referência de organização financeira da família, né? E quando ele vem preso, quem é que passa a assumir isso? A mãe, né? Ou a irmã, enfim, tem N situações de famílias, né? Mas enquanto ele preso e ele pode, né, dentro desse processo, estar trabalhando, estar se preparando para uma posterior liberdade, ele gera esse recurso financeiro que mantém ainda a referência, mesmo que pequena, mas financeira dele. Né? E a gente percebe isso. Nós temos um período de pagamento que nós processamos, né, todas as atividades, encaminhamos as 22 empresas que são conveniadas hoje com a penitenciária e depois recebemos esses recursos e repassamos isso a esses apenados, que repassam isso imediatamente para as suas famílias. Né? Então as famílias, eles têm um cheque nominal que vai para cada uma dessas famílias e eles podem lá, o que a gente escuta muito aqui, eu preciso comprar os materiais escolares do meu filho precisa de um casaco, precisa de um tênis, eu vim aqui. Essa preocupação eles têm, né? Então a gente percebe que existe a questão sim da segregação, mas também uma projeção já para um futuro quando sair daqui da unidade prisional. E alguns que estão progredindo para o regime semiaberto já têm uma preocupação sobre isso. Será que eu posso trabalhar nessa empresa que eu estava fazendo? A gente faz um histórico de enquanto encarcerado e o melhoramento dele, né? Porque de uma maneira voluntária ele participa de todas as atividades. O trabalho é um ponto obrigatório, né? Mas a educação é voluntária, a leitura do livro é voluntária, a participação das atividades é voluntária. E quando quando nós trouxemos uma proposta nova de algum segmento novo que está iniciando a unidade, tem 50 que levantam a mão, eu quero isso, eu quero aquilo. Então isso para nós são fortes indicativos de que o trabalho está... De que vocês estão no caminho certo, estamos no caminho correto, né? Também não deixar distante de falar muito de qualificação e a profissionalização e o trabalho e tal, mas as atividades religiosas elas são muito importantes e algumas pessoas dessas são pinçadas desse meio criminoso que viviam por cada um desses segmentos. E a atividade religiosa também faz isso. De segunda a segunda-feira nós temos atividades religiosas dentro da unidade prisional e similitude é o que tem lá fora. Então o indivíduo tem formação, tem qualificação, tem o trabalho dele, tem aulas de música, nós temos uma banda dentro da unidade prisional, uma banda gospel, por uma questão de reflexão, porque são palavras, são hinos, né, ou são músicas que fazem o indivíduo ter uma reflexão sobre o momento de vida deles e cada um, e a gente percebe o melhoramento dessas pessoas, né, pessoas que se dispõem a trabalhar em prol dessa muitas vezes, né, Richard, faltou para eles lá fora essa base, né? O que é interessante é assim, às vezes eu desço na penitenciária e a gente escuta um interno escutando a música, eu escutava isso na casa da minha avó, quando eu era pequeno, tal, e isso, né, traz ele para um momento, aquele momento eu poderia ter acompanhado meu pai, acompanhado minha mãe, e isso é bastante importante, né? Mesmo que algumas pessoas tenham trabalho, não tem que dar escola, não, nós temos que fazer isso enquanto sociedade, acreditar no ser humano sim, porque são pessoas que com uma oportunidade, e nós poderíamos ficar aqui falando uma parte do dia, da noite, falando sobre as coisas que deram certo. Né? Eu tenho encontrado em vários momentos sociais meus, dentro da igreja, né? Em termos que aqui dentro por umas regras, nós podemos, né, cumprimentá-lo, né, aquele cumprimento de longe, e quando nós estamos de repente dentro da igreja, já tive a oportunidade de encontrar alguns, na fila do cinema, num restaurante, ou quando fala seu Richard, sempre remete aqui, né, por uma questão de regulação, de uma coisa que aconteceu, de um regulamento muito antigo que permanece até hoje, de respeito, né? Vem aqui, dar um abraço, uma oportunidade que o senhor criou, hoje eu estou trabalhando na empresa tal, né? Eu estou aqui isso produzindo. Isso é muito gratificante, né? Porque eles estão aqui, né, Richard, mas assim, sendo preparados para voltar à vida normal, voltar ao mercado, voltar à família. O importante também para a sociedade, esse momento que a imprensa vem aqui, né, e a gente pode falar, é que existe uma relação legislativa legal em relação a isso, né? Não é que nós aqui, a penitenciária dá 4 refeições por dia, dá oportunidade, faz isso, não.
Nós fizemos o que está dentro da lei das execuções penais. Então, nós no Brasil não matamos ninguém e nem condenamos ninguém perpetuamente. E esses indivíduos, se não forem tratados de um modelo, trazida para eles a oportunidade, o retorno às atividades delituosas acaba sendo a consequência do resto do país, com um índice de 80% de reincidência. Então vamos para um breve intervalo e voltamos mais com esse assunto muito interessante que está sendo esse bate-papo com o Richard. Voltamos daqui a alguns minutos, aguardem.